a participação do Adroaldo. Pode ser, Adroaldo? Então, eu vou apresentar aqui para todo mundo o Adroaldo Portal. Ele que é jornalista, analista político e servidor público com 22 anos de atuação no Congresso Nacional. Também tem experiência, além do Legislativo, uma grande experiência no Executivo, onde participou no Ministério das Comunicações, no governo Dilma Rousseff, e também foi presidente do Conselho de Administração dos Correios e conselheiro fiscal da Telebrás. Atualmente, ele chefia a liderança do PDT no Senado Federal. Adroaldo Portal, muito obrigado pela sua participação aí de Brasília. Seja bem-vindo e o seu tempo de 10 minutos para esta exposição sobre a reforma administrativa e, claro, contemplando esta grande vivência que você tem dentro dessa instituição tão importante que é o Congresso Nacional. Obrigado, Vital. Queria cumprimentar os presentes a essa mesa virtual na pessoa do Luiz Alberto e dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, sobretudo por ser um evento em que os anfitriões, né, são as entidades cearenses. Eu tenho pelo Estado do Ceará um grande carinho, né? A última década da minha vida eu estive muito ligado à política cearense, quando chefiei o gabinete do deputado André Figueiredo na Câmara dos Deputados e o acompanhei na gestão no Ministério das Comunicações. Então, eu costumo dizer que eu sou um gaúcho de nascimento, mas que hoje tenho mais amigos no Ceará do que no meu próprio estado. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema que tem ocupado muito o meu tempo particular, da nossa equipe aqui na liderança no Senado, no gabinete do senador Everton, líder do PDT, que eu também chefio, e nossa equipe tem se dedicado muito a esse tema, conversado muito com os servidores públicos de todo o país e manifestado assim, as nossas preocupações, as nossas impressões sobre esse processo todo. Queria começar dizendo que a verdade é que a reforma administrativa ela é uma espada sobre a cabeça dos servidores públicos desde a campanha eleitoral de 2018. Né? O curso do presidente Jair Bolsonaro contra o Estado, né? Contra a estrutura do Estado, contra o modelo de bem-estar social da Constituição de 88, sempre foi muito evidente, né? Sempre foi muito evidente. E a reforma administrativa ela não veio no ano passado exatamente porque esse governo enfrentou ao longo desse 1 ano e meio, quase 2 anos, dificuldades para se posicionar, né? A gente costuma dizer aqui no Congresso que o presidente Bolsonaro sentou na cadeira há pouco mais de 2 ou 3 meses. Até então, ele ainda estava no palanque e gastou boa parte do seu tempo discursando para a sua base mais radical e sem enfrentar os verdadeiros problemas do país. Essa a reagimentação de forças que o presidente Bolsonaro tem feito com o que ele chamava de velha política tem trazido algumas pautas que se imaginava que ele traria logo de início, né? Exatamente por ter escolhido o ministro Paulo Guedes como seu ministro da Economia. Mas nos preocupa muito aqui no Congresso a chegada da reforma administrativa e levando em conta como aconteceu nas 2 casas do Congresso, a tramitação da reforma da Previdência, né? Que ocorreu num espaço de tempo relativamente curto. Né? O governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência no primeiro ano e nos parece muito claro que uma das prioridades, não do governo Bolsonaro, né, mas dos governos, sobretudo da equipe do Ministério da Economia, é de aprovar a reforma administrativa no ano que vem. Né? Isso, para nós, está muito evidente. E um alerta que a gente tem feito aos servidores públicos é que, entre outras coisas, que a gente não pode cometer os erros que cometeu na reforma da Previdência. Né? E eu tenho dito muito nas inúmeras reuniões que a gente teve nesses últimos 2 meses, desde que a PEC chegou ao Congresso, é de que uma das questões que nós temos tentado alertar os servidores é de que a própria atuação das entidades, das federações, das confederações, das representações sindicais, que deve ser diferente do que ocorreu na reforma da Previdência, é
de se buscar uma atuação unificada. A reforma da Previdência ficou muito evidente no Congresso Nacional, uma atuação bastante fragmentada das entidades, numa estratégia meio de que cada um salva o seu, né? Na reforma da Previdência isso ficou muito evidente, e algumas carreiras apostaram muito na atuação individual, buscando obter privilégios no processo ou escapar de determinadas degolas estabelecidas pela PEC, e isso se provou extremamente equivocado, foi um fracasso, né? As próprias carreiras, por exemplo, da segurança pública, que acreditaram durante um bom tempo da tramitação que receberiam tratamento privilegiado, e a própria mídia colaborou com essa ideia, que o presidente Bolsonaro tinha por eles um apreço especial e que acusava o presidente em determinado momento de estar sabotando a reforma em favor das carreiras de segurança pública. Na verdade, se mostrou um grande blefe, né? Porque quando a reforma concluiu a sua tramitação, ficou evidente, inclusive para as entidades que estiveram na linha de frente dessa atuação, as carreiras da segurança, de que eles tinham sido ludibriados, né? Que os prejuízos para as carreiras da segurança também foram imensos com o texto da reforma. E nos preocupa muito, porque assim que a PEC chegou à Câmara dos Deputados, todas as movimentações de várias carreiras, sobretudo da elite do serviço público, foi mais ou menos no mesmo caminho. Eu participei de várias reuniões aqui, reuniões virtuais, né, com parlamentares e com entidades, em que o discurso basicamente foi o seguinte: mas nós somos carreiras de Estado, carreiras típicas de Estado. Então, é como se assim, a reforma tem que ser para as outras, não pode nos atingir. Ou então, carreiras que hoje não estão na lei, como carreiras típicas de Estado, com o discurso: mas nós temos que ser reconhecidos como carreiras típicas de Estado. Então, é meio na mesma estratégia de tentar separar ou tirar o seu da reta. Não se mostrou eficiente essa estratégia lá atrás e certamente não o será no momento, né? Até porque essa reforma, mais do que atingir determinadas carreiras, ela vem com objetivos muito claros, né? O Luiz Alberto fez uma explanação esplendorosa aqui, que não tem por que repetir, mas, basicamente, ela vem para destruir o modelo de Estado de bem-estar social estabelecido na Constituição de 88, né? Eu costumo usar uma expressão nas discussões que essa reforma, ao final, ela busca uma espécie de ossificação dos serviços públicos, né? E é importante lembrar que, durante o período da pandemia, a gente viu muitos escândalos na área da saúde, né? Governadores afastados, prefeitos, gestores públicos sendo presos, né? E em todos esses casos, sem nenhuma exceção, né? Nos mais variados estados do Brasil, onde houve operações da Polícia Federal, em alguns estados de operações da Polícia Civil, em todos eles, tomou o CIP no meio, né? A lei que estabeleceu as regras para a criação de OCIPs, ela tem várias falhas e lacunas, e eu tenho ouvido parlamentares já no Congresso Nacional projetando o uso de organizações desse tipo para a educação. Está no Congresso Nacional discussões desse sentido. Quer dizer, não sejamos ingênuos. O objetivo da reforma administrativa em nenhum momento é modernizar o Estado, não se busca aí otimizar e economizar recursos, né? Acho que uma prova muito grande de que não há nenhuma preocupação em relação à economia de recursos públicos se dá por duas questões muito claras. A primeira é de que o governo não apresentou nenhum estudo de impacto financeiro orçamentário. A própria frente, uma das frentes parlamentares que atua do Congresso, presidida pelo deputado professor Israel e o vice-presidente é o senador Everton, exigiu do Executivo, do Ministério da Economia, que apresentasse números, né? E na verdade, ficou evidente que a comissão que trabalhou nisso, ela parou seus trabalhos no início da pandemia, em março, não trabalhou na elaboração de estudos aprofundados sobre um texto de reforma, ela reiniciou os trabalhos no dia 1º de setembro e no dia 3 mandou o texto para o Congresso, né? Então, não há estudo de impacto. Outra prova de que não há preocupação com economia ou cuidado com os recursos públicos é que a PEC ela traz retrocesso no controle de gastos, né? O próprio Luiz Alberto falou disso em passando. A PEC estabelece uma programação orçamentária única, né, Luiz Alberto?
sem classificação de despesa, naquele esquema que chamam de contratos de desempenho, né? Tira do Congresso Nacional a possibilidade de fiscalizar e participar do planejamento e votação do planejamento econômico, né? Tudo bem, mantém o Tribunal de Contas como órgão de controle, mas é óbvio, não tinha como tirar. Mas tira do Congresso Nacional um papel fundamental, né? A assessoria do PDT entende que esse dispositivo ele é, inclusive, inconstitucional, porque ele atenta contra a independência da atuação dos poderes estabelecidos na Constituição. Eu queria, nessa primeira parte, encerrar dizendo só uma coisa. Eu estou atendendo um pedido de servidores de vários lugares do país, têm se preocupado muito com o fato de que muitos servidores públicos acreditam que a reforma administrativa não os atingirá, que é apenas para as carreiras futuras, né? E isso é um grande equívoco, né? Quem pensa isso não está acompanhando, sequer conhece o texto da reforma. É evidente que o texto proposto ele atinge diretamente os servidores que estão nas carreiras. As regras que se estabelecerão, por exemplo, para avaliação de desempenho, não só na PEC 32, mas no PLS 116, que está no Congresso Nacional, estabelece conceitos extremamente abertos para avaliação de desempenho, capacidade de inovação, capacidade inventiva, uma série de conceitos que vão dar para o gestor ou para a legislação secundária, para regulamento, estabelecer o peso que essas questões terão. E, obviamente, né, imagine o Brasil com mais de 5 mil municípios, como isso será usado de forma inapropriada para afastar servidores, para demitir servidores ou para, pelo menos, afastá-los de funções importantes. Além disso, a redução da carga horária e salário previsto na PEC 186 atinge diretamente os servidores, e em que pese o texto estabelecer lá que será uma alternativa no caso dos limites prudenciais não serem cumpridos. A verdade é que, se isso for aprovado, vai se fazer isso de forma generalizada no país afora, no governo federal, em estados e municípios, de forma generalizada. E, por fim, aprova outro elemento que demonstra que os servidores atuais serão atingidos, é que a PEC ela centraliza o poder nas mãos do executivo e permite que ele faça, como o Luiz Alberto falou, extinção de carreiras, modificações, né? Poderá extinguir fim de plano de carreira, né? Poderão ser extintos e por decisão, por decreto autônomo do Poder Executivo. Então, a reforma, quando se diz, a imprensa diz que ela é tímida, que atingirá só os futuros servidores, é uma grande falácia. Na volta, eu quero comentar um pouquinho sobre as perspectivas da tramitação, um calendário que se espera, que a oposição, sobretudo, pretende trabalhar aqui no Congresso Nacional, visando enfrentar esse tema. A segunda pergunta vem do município de Itapajé, no interior do Ceará. Professora Liduína Lopes, a pergunta irá para o Adroaldo. A pergunta da professora Liduína, Adroaldo, é a seguinte: a autonomia dos municípios para remanejar os recursos do orçamento, inclusive os recursos da educação e saúde, propostos pelas PECs 186 de 2019 e 188 também de 2019, é uma recapitulação do passado antes de 1988, quando os prefeitos assumiam um papel de donos das prefeituras e dos servidores, e os servidores públicos, seus vassalos, os quais eles remuneravam no limite da indigência. Essas PECs, na prática, além do desmonte da Constituição Federal e desqualificação do serviço público e desrespeito ao servidor público, não é uma decretação de falência dos municípios, sobretudo da grande maioria dos municípios de pequeno porte? É paradoxal isso, né? Porque, na verdade, o discurso da PEC é para salvar estados e municípios, né? O discurso é esse, né? Que é para garantir a solvência. Na prática, não é o que vai acontecer, né? Na prática, essa liberalidade que o texto das emendas constitucionais estabelece é para fazer isso mesmo, para a gente voltar ao tempo da barbárie, né? E eu não sou eu que estou dizendo isso.
Quem está dizendo isso é o presidente Bolsonaro. Tem vídeo dele na internet justificando a emenda constitucional da PEC 32, dizendo que os prefeitos têm que ter a liberdade, os gestores públicos, de quando assumem os seus mandatos, poder mandar todo mundo embora e contratar o povo dele. Não sou eu que estou dizendo isso, ele falou. Né? Quem procurar no YouTube encontra esses vídeos. Na verdade, o processo é esse mesmo, é de absoluta precarização das regras, né? Dos dispositivos legais para permitir isso. Olha, a gente fica avaliando o grau de prejuízo que essas matérias trarão, sob a ótica, nós aqui, Luiz Alberto e eu, que vivemos em Brasília, então que acompanhamos muito o Serviço Público Federal, a gente fica olhando o prejuízo que a PEC trará para, por exemplo, as carreiras típicas de Estado, que exercem funções indispensáveis, né? E falava há pouco do texto da PEC permitir, por exemplo, que cargos de comissionados passem a exercer funções técnicas. Isso é um ataque contra o serviço público, contra a independência, a autonomia do servidor público em atividades extremamente complexas, como a Receita Federal, o Tribunal de Contas e outras. Mas, meus amigos, o pior ainda não é isso, porque, pelo menos no âmbito federal, as luzes estão sobre as instituições. Aqui a gente enxerga o que está acontecendo. Nós vivemos num país continental de mais de 5 mil municípios. O que vai se estabelecer é realmente a barbárie. É você transformar o prefeito municipal numa espécie de coronel. Né? É você dar para ele uma carta branca para modificar as estruturas da administração pública de forma que é irrecuperável. O estrago que essas PECs podem fazer no médio prazo não se conserta mais. Né? Isso é indiscutível. Mas eu queria aproveitar para comentar com vocês, e aí voltando à questão da tramitação da proposta de emenda constitucional, a gente trabalha aqui no Congresso com o cenário de que a PEC 32 ela vai ter a sua tramitação mesmo no ano que vem, né? E por mais que o governo fique e suas lideranças e parlamentares do Congresso ficam o tempo inteiro protagonizando a possibilidade da PEC andar mais rápido, na verdade, o governo trabalha com o cenário da reforma da Previdência. Se o governo conseguir aprovar a reforma administrativa na Câmara dos Deputados no primeiro semestre do ano que vem e no Senado no segundo semestre, o serviço vai estar feito. Né? Mas tem o alerta aí de que tem propostas que poderão ser aprovadas mais cedo, e aí o Luiz Alberto citou a PEC 186, sobretudo ela, e eu falei do PLS 116. São duas propostas que causam grande risco, trazem grande risco aos servidores públicos e à estrutura do serviço. Mas quando eu falava antes da importância de mobilização dos servidores, é que eu costumo dizer, e aí fala alguém que está aqui no Congresso há 22 anos e que eu aprendi isso. O Congresso não vota contra o povo. A frase pode ser cômica, né? Pode parecer engraçada. Como assim não vota contra o povo? Mas não vota. O Congresso Nacional não vota contra a opinião pública. E eu vou citar para vocês dois exemplos. E o terceiro é o nosso, da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Lá atrás, em 2017, a gente teve uma reforma trabalhista aprovada no Congresso, que quando o texto do deputado, hoje ministro Rogério Marinho, quando ele veio com o texto, com o relatório dele, todas as principais lideranças da oposição no Congresso, inclusive as centrais sindicais, pensaram: esse cara é maluco, esse texto não tem a mínima chance de ser aprovado. Era uma proposta de meia dúzia de artigos e ele vem com o texto de mais de 100. E o texto passou. O rolo compressor atropelou. Por quê? Porque a sociedade, a opinião pública estava vendida. Eu conto uma historinha que a minha empregada doméstica, lá em 2017, chegou para mim e disse assim: mas, seu Adroaldo, eu acho que aprovar essa reforma trabalhista vai ser bom, porque eu escutei na televisão que se mexer, por exemplo, acabar com 13º e fundo de garantia, com adicional de férias e fundo de garantia, vai sobrar mais dinheiro para o patrão aumentar o nosso salário do mês. Né? Eu lembro que na época eu brinquei com ela, disse: então vamos fazer uma experiência, eu vou começar contigo aqui em casa. Né? Mas, na verdade, o que aquilo significava? É que a opinião pública já estava vendida, que a reforma, que a CLT
era jurássica e que a reforma traria milhões de empregos. Ocorreu um fenômeno inverso um ano depois, na reforma da Previdência do governo Temer. As pesquisas de opinião pública mostravam que em 2017 a maioria da população achava que a reforma trabalhista era uma boa. Em 2018, as pesquisas mostravam que a população encarava a reforma da Previdência do Temer como um atentado aos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. O que o Congresso fez? A mobilização dos servidores públicos e a opinião pública fez com que o Congresso sequer considerasse a hipótese de votar. Não foi o que aconteceu ano passado. Um governo eleito com 57 milhões de votos, uma guinada conservadora que a sociedade brasileira deu, até parte dos servidores públicos achavam que a reforma da Previdência precisava acontecer. Eu vivi aqui no Congresso, as carreiras estavam divididas. Né? A gente vive aqui em Brasília algumas carreiras do Serviço Público Federal se fragmentando porque ainda vivem essa polarização da eleição de 18 dentro das suas instituições. Então, ou seja, é fundamental se mobilizar. Não adianta pensar, não adianta se mobilizar porque o Congresso vai votar o que o governo quer. Não é assim. Com mobilização da sociedade, com mobilização dos servidores públicos, nós precisamos ganhar a sociedade, demonstrar para ela que servidor público não é o auditor da Receita Federal ou o servidor do TCU, do Judiciário, que ele nunca viu na vida. O servidor público é quem está do lado dele. É o policial, é o médico, é o enfermeiro, né? É o professor. Né? Pergunta para essas pessoas se esses serviços não são essenciais. Né? Então, é fundamental essa mobilização da sociedade, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o Congresso vai se posicionar de acordo com o bafo na nuca. Vital? Pois não. Vital, eu queria quebrar o protocolo um pouquinho, fazer uma contribuição à fala do Luiz Alberto, porque a gente aqui no Senado Federal está acompanhando muito de perto, né? Esse processo, tanto no Senado Federal, preocupado com as PECs 186 e 188, como lá na Frente Parlamentar do Serviço Público, na Câmara dos Deputados com a 32. O Luiz Alberto diz corretamente, o Senado Federal tem um regime de tramitação de proposta de emenda constitucional diferente. Né? E o agravante contra nós é que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, diferente da Câmara, está instalada. Ela já teve várias deliberações nesse segundo semestre, todas elas relacionadas à aprovação de autoridades. Né? Então, a gente trabalha aqui com o risco de que o presidente Alcolumbre realmente faça o que tem sido dito que fará, que é realizar esforços para que a PEC 186, sobretudo, ela seja votada no Senado Federal no mês de dezembro. Para isso, ele certamente vai se utilizar das forças da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela senadora Simone Tebet, em que pese eles vão ter que passar o trator em relação a procedimentos e prazos, mas é muito viável, né, que a CCJ delibere e que isso aconteça ao longo do mês de dezembro. A oposição vai trabalhar contra, mas isso é possível que ocorra. Né? Já na Câmara dos Deputados, a questão é muito mais delicada, como disse o Luiz Alberto. Se abriu duas exceções, para a PEC da guerra e para a PEC do adiamento das eleições. E foram duas exceções, assim, plenamente justificáveis do ponto de vista de mérito, mas é óbvio, abre precedentes perigosos. E no Congresso há uma expressão muito usada por quem trabalha aqui no processo legislativo, é que quando há acordo, o regimento e a Constituição não atrapalham. Né? Então, nessas duas PECs aconteceu isso. Agora, o presidente Rodrigo Maia disse isso, que o Luiz Alberto falou, da possibilidade de fazer um acordo com a oposição, que ele estava construindo um acordo com a oposição para encurtar a tramitação da PEC e permitindo que ela vá para uma comissão especial para uma PEC pensada. Ele disse textualmente que tinha acordado isso já previamente com parlamentares da oposição. Isso provocou uma grande reação, em que pese o presidente Rodrigo Maia ter boa relação com a oposição, né? Porque é muito melhor ter o Rodrigo Maia como presidente da Câmara do que um bolsonarista. Então, a oposição apostou nisso quando o elegeu para esse mandato. Ele é um liberal de carteirinha, mas ele é cumpridor de acordo, então, dos males do menor. Mas aconteceu um fato que não é muito comum na gestão dele ao longo desses últimos 2 anos. A oposição desmentiu. O líder André Figueiredo da oposição
chamou a fala do presidente Rodrigo Maia de fake news. Fake news. Que ele não tinha falado com ninguém. O líder André consultou durante uma tarde os líderes da oposição quando o Rodrigo Maia disse isso, e me retornou e me autorizou a falar numa live à noite de que era fake news. O presidente da Frente Parlamentar do Serviço Público, o professor Israel, também fez essa consulta à oposição e o desmentiram. O presidente Rodrigo Maia não foi à réplica e não tocou mais no assunto. Ontem mesmo, quando ele foi citado pelo ministro Marco Aurélio naquela ação da frente que visa suspender a tramitação da reforma, né? O ministro Marco Aurélio disse que a decisão tem que ser do Congresso. O Rodrigo Maia, em que pese hoje ter feito uma manifestação para o Supremo defendendo a rejeição acho que é o mandato de segurança, né? No mérito, ele manifestou que o pedido feito pela frente já está atendido, porque a PEC não tramitará esse ano, né? Ele sabe que ele não pode produzir um esgarçamento de relações nesse momento com a oposição, ele está em processo eleitoral para sua sucessão, então a harmonia com a oposição ele precisa manter minimamente. Então, a 32, esse ano, ela não anda. Ela andará nas mãos do futuro presidente da Câmara dos Deputados. Mas aquilo que foi dito aqui, o risco, nesse momento, está no Senado Federal. Está no Senado Federal. O presidente Rodrigo Maia tem dito lá que quer pautar a PEC 186 em janeiro, antes de votar o orçamento. Por isso que ele já quer convocar o Congresso convocado em janeiro. Porque ele trabalha com a hipótese de que o presidente Alcolumbre conseguirá votar 186 em dezembro do Senado Federal. Agradeço as informações complementares, Adroaldo. E nós vamos para a reta final. E agora as palavras finais, no tempo de 2 minutos, e a sua mensagem também aos servidores públicos do Ceará e do Brasil, de Adroaldo Portal. Bom, primeiro, Vitor, agradecer a participação, né? Muito honrado de estar aqui com o Luiz Alberto, professor Fábio. Eu brincava antes da live, quando eu entrei aqui para falar com o Vital, que eu era o cabeça de bagre do debate, né? Bastante honrado. Vai para o meu currículo essa conversa, esse bate-papo com vocês aqui, muito feliz. Eu encerraria dizendo, de novo, da importância dos servidores públicos se mobilizarem para convencer a sociedade de que essa reforma é um grande equívoco, um grande mal para o Brasil e que terá efeitos irreversíveis, né? Infelizmente, isso a gente precisa vender para a sociedade. O Brasil, mais uma vez, está na contramão do mundo, né? Enquanto a gente vê que, no período da pandemia, muitos conceitos foram revistos, né? A austeridade fiscal como prioridade foi para as calendas no mundo inteiro. E essa expressão não é sequer mais usada. Você vê a União Europeia, a Alemanha, né? Extremamente ortodoxa no controle, praticamente estrangulou a Grécia há poucos anos atrás. Você vê a União Europeia hoje com outro discurso, né? Outro discurso debatendo destinação expressiva de recursos para os países europeus mais necessitados. Nós vemos os Estados Unidos, o Congresso americano dando autorizações inacreditáveis para o seu governo atuar no período da pandemia. Tem previsão legal já nos Estados Unidos aprovada pelo Congresso de possibilidade de, na Casa Moeda, imprimir dinheiro, se for preciso, nesse período. E nós estamos aqui no discurso na contramão. Eu vi o líder do governo na Câmara dos Deputados há dias atrás, quando o Chile aprovou o plebiscito, dizer que nós vamos também fazer aqui uma nova constituinte. Pensando, né? O Chile vai fazer uma nova constituinte para imitar, para fazer um texto semelhante à nossa Constituição de 88. O Chile vai recuar do modelo que se implementou de forma draconiana desde os anos 90. Né? O mundo caminha no sentido contrário. O discurso do Paulo Guedes é um discurso de alguém de um doidivanas, completamente fora da realidade. Entre nós, né? O Paulo Guedes, antes de ser ministro do presidente Bolsonaro, não era respeitado em lugar nenhum. Né? Só podia ser ministro da economia desse governo. Não seria em nenhum outro. Não seria em nenhum outro. O discurso dele da escola de Chicago ficou no tempo, como dizia o professor Fábio. Né? Mas é ele que toca a economia. É verdade que de tempos para cá ele já começa a ser confundido com o carregador de pasta do presidente Bolsonaro, já não tem mais tanta força, há uma grande divisão dentro do governo. Esse governo costuma brincar, né, que é só assoprar para derrubar os seus planos. O presidente Bolsonaro
governa pelo WhatsApp. Então, os servidores têm que se mobilizar, sim, tem que haver uma grande pressão da sociedade, porque o presidente Bolsonaro também não aguenta pressão, né? Ele discursa um dia para um lado, outro para o outro. No momento que ele vê mobilização da sociedade em defesa do serviço público, eu quero ver ele aguentar a pressão. Esse governo vai implodir na reforma administrativa. Então, é fundamental, sobretudo, a conscientização da sociedade. O servidor não pode ficar acomodado. E aí eu sempre dizer, eu sou servidor público também, então é minha culpa. O servidor público não pode ficar acomodado vendo a banda passar nesse processo. Tem que ir para a rua, tem que mobilizar e convencer a sociedade de que não podemos, nós não aguentamos até 2022 os estragos que o Paulo Guedes pode fazer. Quer dizer, 22 é tarde demais, né? A hora de barrar essa sanha neoliberal dele é agora. Muito obrigado.